Às vezes a gente brincando fala umas coisas assim. Não. A gente se conhece há muito tempo. Tranquilo. Deixa eu só ver aqui, peraí. Enquanto o Wagner não grava, a minoica deve ser de mais ou menos Eu estou 5 mil gravando. antes de Cristo, e a mesopotâmica deve ser do tipo 7.000 antes de Cristo. Então, provavelmente Jericó é realmente mais velha, tá? Não, Pronto. E Podemos. Vai lá, Roberto. Bom, então tá bom. Pessoal, Vamos fechar o áudio, se for possível. E daí, querendo falar, daí abre, fala, e daí fecha. Tá. Vamos lá, Roberto. Vou começar só um minutinho só. Pronto. Bom, hoje, então, nós vamos falar aqui sobre a civilização Moche. É engraçado, como a gente estava falando no começo, né? Essa civilização Moche, ela também é conhecida como civilização Mochica. É uma civilização que floresceu no Peru, mais ou menos do ano 50 depois de Cristo até mais ou menos 750 depois de Cristo, né? Ela também é conhecida como civilização Mochica. Então, eu sei que, quer dizer, não é uma coisa de grande interesse, mas eu acho interessante a gente conhecer alguma coisa, porque a gente conhece tantas coisas da Europa, da Ásia, da África, de outros lugares, e aqui da América, principalmente da América do Sul, porque a gente conhece civilizações aqui da América, que é lá do México, né? Mas da América do Sul a gente conhece pouco. Então, eu resolvi fazer alguma coisa sobre uma civilização da América do Sul. Uma delas, eu estudei várias coisas sobre as civilizações peruanas, né? Mas eu acho que essa civilização Moche é algo interessante. Eu tinha falado, na última vez que eu fiz um PowerPoint, eu tinha falado sobre o nosso querido Fernando Botero, mas ele é colombiano. E agora, então, eu resolvi repetir aqui a América do Sul, falando um pouco sobre os moches. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas eu acho que é uma boa oportunidade para a gente conhecer alguma coisa dessa civilização. Vamos lá? Vai. Uma coisa, vocês estão enxergando tela cheia ou está parcial? Para mim, está boa. Tá boa? Ótimo. Tela Então, cheia. tá ok, então, ótimo. Vamos lá. Bom, essa aqui isso que está na parte de cima é mais ou menos um cronológico das civilizações do Peru, né? E a gente vê, como eu tinha dito agora há pouco, que no período intermediário, na parte mais ao norte do que é hoje o Peru, se desenvolveu essa civilização mochica, mais ou menos no começo da era cristã até mais ou menos, no máximo, o ano 800 da nossa era, né? Ela começou, como eu disse, de 50 a 300 depois de Cristo, a população se estabeleceu na costa norte do Peru. Na realidade, não era um povo só, não era uma cidade só. Na realidade, eram várias cidades agrupadas, quer dizer, uma perto da outra. E eram cidades independentes. Elas formaram um tipo de uma federação. Eles não lutavam entre eles, quer dizer, pelo menos não se tem conhecimento de grandes batalhas, grandes guerras entre as civilizações moches, né? Eles formaram uma federação. Se havia necessidade de enfrentar alguns inimigos, principalmente inimigos que desciam da Cordilheira dos Andes, aí eles se fechavam numa federação e elegiam um comandante e aí eles combatiam, né? Mas entre eles não deve ter tido alguns indícios, né? Mas nada que assim foi digno de nota, pelo menos nota observável pelos arqueólogos. E essa civilização entre 600 e 700 da nossa era, ela começou a entrar em decadência. O pessoal estima que a decadência deles se deveu a questões climáticas. É uma região muito afetada pelo fenômeno del Niño, né? E como não tem rios grandes ali, vocês podem notar, toda grande civilização antiga, por exemplo, os egípcios, se desenvolveram totalmente ao largo de um grande rio, o Rio Nilo.
Os mesopotâmios, como o nome diz, ficavam entre o Tigres e o Eufrates. Então, eles tinham água para se desenvolver, né? O Indo, na Índia, quer dizer, também se desenvolveu o Rio Amarelo, na China. Sempre, os grandes rios sempre propiciaram ter grandes civilizações. Essa civilização que se desenvolveu nesse lugar, ela foi, vamos dizer assim, entre aspas, efêmera, devido à escassez de água, devido a essas questões climáticas. Vai lá, Wagner. Bom, aqui a gente tem uma cronologia feita por um americano, esse John Rowe. A gente vê que tem traços, nessa primeira coluna é a escala do tempo, né? Tem traços de civilização, de aparecimento do homem ali naquela região a partir de 14.000 a.C. Então, mas eles não formavam cidades, algumas aldeiazinhas, alguns lugares, algumas cavernas que eles moravam, etc. e tal. E seguindo essa coluna, ela vai até 1532, quando o Império Inca acabou, graças ao nosso querido Pizarro, né, que fez o favor de acabar com a civilização deles. Daí aí começa a civilização hispânica, né? Mas a civilização local, autóctone da região, ela é conhecida desde aproximadamente 14.000 a.C., mas isso são alguns traços. E foi, quer dizer, em termos de civilização local, até 1532. Bom, na primeira linha em cima, mostra o período e os locais. Esse camarada, onde se desenvolveram as civilizações, esse camarada, ele deve ser bom, mas ele esqueceu, e aí eu fiz uma flechinha, porque a civilização de Caral, que é um local que fica lá no Peru, essa realmente foi uma civilização, tinha cidades, né? Essa civilização de Caral, ela começou cerca de 3.000 a.C. É uma coisa fantástica. Realmente, na minha opinião, por ser aqui na América do Sul, e depois os caminhos que os caras tiveram que percorrer, bom, isso é uma outra história que talvez um outro dia eu converse um pouco mais a fundo sobre isso. Porque realmente essa civilização de Caral, ela é mais velha do que as civilizações mexicanas da América Central. E se o homem veio lá pelo Estreito de Bering, pô, é um negócio meio estranho eles terem se desenvolvido antes no Peru do que no México. Mas essa é uma outra história. Eu só coloquei esse Caral 3.000 a.C. porque eu achei importante localizar essa civilização. Wagner. Bom, aí, ó. Eu coloquei aí, vamos começar de cima, né? De cima da esquerda para a direita. É aí a costa norte peruana. Tem o Oceano Pacífico. Essa costa, como quem já esteve no Peru já sabe disso, toda aquela costa é uma costa árida. Realmente não tem nada. Os únicos lugares que a gente não vê deserto são lugares onde descem alguns rios que descem do degelo da Cordilheira dos Andes. Aí, de vez em quando, quer dizer, na época de mais calor, os rios, o gelo descongela e descem rios para esses locais. Aí eles fazem vales que são bastante férteis, né? Há também uma razão para esse lugar ser bastante seco. Ele é a confluência de duas correntes marítimas. Do norte para o sul tem a corrente de Humboldt. E de sul para norte tem a corrente de Humboldt. E de norte para o sul tem a corrente de El Niño. E exatamente essas duas correntes se encontram nesse ponto onde floresceu essa civilização, né? Então, é isso que faz o clima lá ser extremamente árido, ser extremamente seco. Ele depende de irrigações de águas que descem das montanhas lá dos Andes. Embaixo, à esquerda, a gente tem mais ou menos a extensão do que foi a civilização Moche. Ela teve mais ou menos uns 250 quilômetros de comprimento ao longo do norte da costa do Peru, e uma profundidade média de uns 80 quilômetros. A gente sabe que depois disso começa a Cordilheira dos Andes, aí já não dá para fazer civilização pendurada na cordilheira, né? A não ser que seja lá em cima.
A última figura, essa maior de baixo, ele mostra uma série de povoados de mochicas, e eles se dividiram em mochicas do norte, que são do Jequetepec, que é o nome de um rio, e mochica do sul. Todas as civilizações, todos os povoados, eles se desenvolveram ao redor desses rios, né? Wagner. Bom, mais um pouquinho de cronologia aqui. Ó. Os moches, como eu disse, eles são de vários lugares do norte do Peru. Por exemplo, Piura, Lambayeque, Jequitipec, Ticana, os moches propriamente ditos e os virus. E as civilizações não começaram todas no mesmo momento. Começou alguma em um lugar, provavelmente começou com a mochica, a população foi crescendo, à medida que essa população não cabia, não tinha mais sustento para eles naquele lugar onde ela aparecia, elas se deslocavam para vales próximos, né? Então, não foi uma fundação única, uma data única de fundação dessa civilização. Foram várias datas, entre mais ou menos o ano 50, entre o ano 50 e o ano 100, é que se deram as principais fundações das cidades moches, né? Vai lá. Bom, finalmente, para a gente não falar muito em datação, a gente vê que uma coisa que os arqueólogos fazem, muitas vezes um arqueólogo pega uma peça de cerâmica, ele só em ver o local onde ele achou a peça de cerâmica, ele consegue datá-la, porque as cerâmicas desses povos moches, ela foi evoluindo, né? Então, você repare, o estilo da cerâmica do começo, do ano 100 ao 450 é um, de 450 a 650 é outro, e da fase final é diferente. Então, mas ela segue uma linha cronológica. Então, pela feitura, pelo formato da cerâmica, dá para ter uma ideia da datação em que essa peça foi fabricada. Wagner. Ô, Wagner, eu estou indo muito depressa, muito devagar, cara. Não, você está indo até devagar. Devagar. Você pode ir à vontade. Aí eu também não consigo. Pô. É que ele tem 50 slides. Não, o Wagner fica me impressionando. Ele me... Tá bom. Você fala que... Usa o que for necessário. Você fala que eu persigo o Wagner, mas você não recebe 30 ligações diárias para falar para eu ir rápido. Aí, ó. Estou do seu lado agora, Roberto. Obrigado. Bom, brincadeiras à parte, vamos lá. Olha a expansão do território dos moches. Aí tá, reparem vocês, olha, que tem que olhar direitinho, aí está meio pequeno no mapa, mas tem uns pontinhos amarelos que são as principais cidades dos moches. Reparem que todas essas cidades principais elas estão localizadas próximas aos rios. O Lambayeque, o Jequetepec e assim por diante. Então, a água era uma coisa extremamente necessária. Sem água, o pessoal não conseguia viver e nem plantar. Mas eles continua, né? Exatamente, continua. Mas eles, apesar dessa escassez de água que impediria uma civilização mais desenvolvida, eles desenvolveram canais. Eu coloquei aí do lado direito em cima uma foto de um dos canais. Eles fizeram uma série de irrigações artificiais através de canais. Mas você vai para Lima. Lima tem a mesma coisa. Uma vez eu estava num trabalho lá e o cara me falou, veja o rio lá. Eu falei, mas onde está o rio? Não, ali. Ele pegou e jogou uma pedra. Era um buraco, era um canal. Estava assim. Não, realmente esperando o degelo. A questão de água lá realmente é terrível. Mas o fato deles terem conseguido fazer essa irrigação, entre aspas, artificial, através de canais, o pessoal calcula que pode aumentar em 10 vezes o número da população que eles conseguiram alimentar ali. Exatamente. Se não tivesse os canais, a população dessa região teria sido 1/10 do que realmente foi. Então, quer dizer, os caras, em termos de engenharia, eles foram brilhantes.
eles sobreviviam da agricultura e da pesca. Como é a pesca, o pessoal que morava ali mais próximo ao litoral, né? É isso aí. Acho que eu falei, pô, Wagner, não vou agora, vou devagar, hein? Olha lá. A organização social do povo Mochica. Como todo, pelo menos praticamente todas as civilizações, sempre tem um senhor, que era o manda-chuva. O manda-chuva era o manda-chuva ali da região, da cidade e das cidadezinhas próximas, né? Esse era o cacicão, esse era o que mandava. Do lado dele tinha o sacerdote, quer dizer, os sacerdotes, mas sempre tinha o papa dos sacerdotes, o cara que mandava mais do que todo mundo, né? Tinha os guerreiros que faziam a defesa das cidades, etc. e tal, e tinha os coitados dos pescadores e dos agricultores. Como eu falei para vocês, pescadores davam muito nas cidades moticas próximas ao litoral. E nas cidades mais afastadas do litoral, a quantidade de agricultores era maior, né? O engraçado é que quem já foi na Bolívia, no Peru, quem passou ali perto do Titicaca, viu aqueles barquinhos de totora. É um vegetalzinho. Eles, desde aquela época, eles usavam barquinhos de totora. É engraçado, quer dizer, uma coisa super tradicional. É feito do quê? É um tipo de um caniço, é um vegetal. Totora. Ô, Wagner, você teve lá no Titicaca? Mas eu não vi. Lá os barcos são feitos de um caniço que dá nas margens do lago, dos rios, e eles chamam, o nome que eles dão lá é totora. Tá. E eles amarram feixes dessas totora e fazem barcos. Né? Legal. Bom, tem só um detalhe que eu queria falar. O pessoal, tanto os pescadores quanto os agricultores, eles, quando não estavam pescando ou não estavam nas suas atividades agrícolas, eles trabalhavam para o Estado, para a cidade que eles moravam. Eles chamavam esse trabalho em Quechua, não sei Quechua, na língua deles lá, tá? O Quechua é dos Incas, que veio mais tarde. Mas acho que deve ser algo parecido. Eles chamam isso de mitá. Mitá é o trabalho temporário. Quando o cara não está trabalhando no seu ganha-pão e no ganha-pão dos outros, ele está fazendo obras estatais. Então, ele não era um escravo, mas era um camarada que era usado full time. Ou ele trabalhava pescando, ou na agricultura, ou trabalhava nas obras da cidade. Depois nós vamos ver. Eles foram grandes arquitetos. Vai, Wagner. Wagner. Uma outra coisa que o pessoal percebia, em termos de hierarquia, né, que tinha o chefe, o sacerdote, etc., era percebida claramente a hierarquia do pessoal através dos túmulos que o pessoal encontrou. O pessoal mais simples, eles eram enterrados numa cova relativamente rasa, embrulhado num lençol de algodão, ou, sei lá, de pelo de lhama, alguma coisa assim. Os que estavam um pouquinho mais remediados, eles eram enterrados com uma mortalha melhor e eram cobertos, eles eram colocados dentro de um caixão. Pessoal mais nobre, um pouco de classe mais elevada, eles também eram amortalhados, tinham um caixão e, além disso, existia uma série de oferendas aos deuses que eles colocavam na tumba. E nós vamos ver mais tarde que o pessoal, os grandes chefes, os grandes sacerdotes, eles fizeram tumbas maravilhosas, coisas muito fantásticas. E eles eram enterrados cheios de joias, cheios de oferendas, coisa fantástica. Na foto que a gente tem de baixo é o interior de uma tumba de um dos chefes daquela região. Ela realmente era muito ornamentada, tinha paredes todas não só ornamentadas, como pintadas, etc. e tal. Aí está mostrada, do lado direito, em cima e embaixo, a tumba da Senhora de Cal. Cal é o nome de uma localidade onde eles acharam uma das civilizações. Depois nós vamos ver, é um negócio fantástico, realmente um enterro, um sepultamento muito rico. Mas, enfim, o que a gente pode ver, quando os arqueólogos vão cavar e acham uma tumba, eles já sabem se o cara era um cara bom ou era um cara devagar naquela civilização. Wagner.
Ai, sumiu. Bom, aí. A religião, evidentemente, como todos os povos, pelo menos a maioria dos povos de antigamente, eles eram politeístas. Mas, apesar de serem politeístas, eles tinham um deus que era o deus dos deuses, vamos dizer assim, ou é o Zeus dos caras lá, né? E esse deus era o deus criador. Segundo a mitologia deles, era o que tinha criado tudo no mundo. Esse deus chamava-se Ai-Apaek, na língua deles. Ai-Apaek era um ser humano, quer dizer, um ser humano, tinha a aparência de um ser humano, mas tinha uns dentes de felino, desses grandes felinos, dentes, vamos dizer, dentes de sabre. Então, aí eu coloquei uma série que é uma figura, uma joia, uns azulejos, tudo mostrando o Ai-Apaek, inclusive umas estatuetas. E esse camarada, ele sempre aparece, quando ele aparece de corpo inteiro, muitas vezes ele aparece só o rosto dele. Mas quando ele aparece de corpo inteiro, ele aparece com uma cabeça que foi cortada com um tipo de uma faca, um machado. Dá uma olhada nesse no alto à esquerda, dá para perceber perfeitamente. Mas em 90% das vezes em que aparece o Ai-Apaek, ele aparece com uma cabeça que foi cortada, né? Mesmo nas estatuetas que a gente pode ver à direita, ele sempre tem uma cabeça numa das mãos, e na outra mão ele tem aquela arma com que ele cortava a cabeça. Tá? Podemos ir para frente. Agora, é o seguinte, todas essas culturas elas são pré-históricas. Na realidade, a gente fala que uma cultura é histórica quando essa cultura começou a ter escrita. Uma cultura que não tem escrita, ela é pré-histórica, né? É o caso da cultura mochica. Eles não tinham escrita. Então, o que se sabe dos moches, sabe-se exatamente através das escavações dos arqueólogos. Então, a gente pode ver aqui nessas fotos uma série de buracos cavados ao longo dos terrenos onde eles moravam, das terras onde eles moravam, que mostram, quer dizer, escavações, veja, uma escavação no alto à direita é um pessoal, alguns arqueólogos que encontraram um túmulo. Então, eles estão fazendo o exame do túmulo. Como eu disse, muitas vezes, independente da análise pelo carbono 14, para datar a época dos achados, eles, pelo próprio estilo da cerâmica, eles já conseguiam acertar com bastante precisão a época que tinha sido os enterros, né? Então, aí a gente vê uma série de imagens de achados feitos através dos arqueólogos. Então, na verdade, o que nós sabemos dos moches, dos mochicas, através do que se sabe, é através do trabalho dos arqueólogos, né? Para frente. Bom, o primeiro arqueólogo que escavou lá, né, nessa região, Mochica, foi um arqueólogo alemão, um tal de Max Hüller. Ele descobriu a Waka. Daqui a pouco nós vamos ver o que são Wakas. Ele descobriu a Waka do Sol e da Lua no ano de 1900. Bom, nós temos o rosto dele, uma fotografia, evidentemente, da época. Embaixo, nós temos uma foto daquilo que ele descobriu. Ele viu um negócio meio estranho, desconfiou que era alguma coisa diferente de um simples efeito da natureza, e ele foi cavar e ele descobriu, foi o primeiro descobridor de artefatos, de artigos dessa civilização Moche. Waka, a gente vê aqui a Waka do Sol. Eu coloquei esse nome. Na realidade, isso é uma construção. Isso é uma série de construções empilhadas, como se fosse uma pirâmide escalonada do Antigo Egito. Existe uma camada, depois existe outra camada em cima, e aí por diante. São várias camadas. E cada camada é de uma época, é de uma dinastia dessa civilização Moche, dessa cidade. E, bom, esse cara foi o Max Hüller, foi o primeiro a descobrir essa civilização. Aí a turma se entusiasmou, foi estudando, e aí outros arqueólogos, principalmente americanos e também peruanos, foram descobrindo, além dessas, outras civilizações próximas.
Aí está uma foto aí daquilo que dos artefatos que o Max Höller ele descobriu naquela primeira escavação dele. Wagner. Olha, para vocês terem uma ideia, eu coloquei duas formas do que seriam as huacas. Huacas não é só um templo, é um edifício enorme, tinha tipo 300 metros de comprimento por 150 metros de largura por 45, 50 metros de altura. Era uma coisa gigantesca. Mas como era feito de adobe, dá uma olhada, na figura abaixo vocês veem, na baixo à direita vocês veem, o cara passando por perto ali parece uma montanha meio esquisita. Na realidade, são um monte de tijolos de adobe que, com o tempo, apesar da região ser seca, de vez em quando lá chove, tem areia, tem ventos, etc., etc., e vai desmanchando aquilo ali. Mas o camarada, os arqueólogos com olho clínico, eles conseguem descobrir. E esse Max Höller foi o primeiro a verificar que aquilo ali era uma série de edifícios especificamente dessa cultura. Então a gente vê aí nessa Huaca Chutana, tem uma rampa de acesso, vai subindo até que chega lá no topo da Huaca. A outra tem como que também ela é feita em tronco de pirâmide e ela tem os acessos em rampa, né? Então vocês veem, daquilo que a gente vê de fora para a realidade, essa Huaca da La Luna, isso aí que está aí é uma reconstrução idealizada, né? Mas eram edifícios fantásticos, realmente eram edifícios fantásticos. Wagner. A Huaca, quando eu descobri, a Huaca do Sol e da Lua. Eram dois edifícios enormes, como eu falei para vocês, de mais de 300, 400 metros de comprimento por 150 de largura. Ele descobriu dois, ficavam um em frente ao outro. Então, um ele chamou de Huaca del Sol e a outra Huaca de la Luna. E no terreno de cerca de 1 milha, 1.500 metros, mais ou menos, entre as duas huacas, era onde morava o povo. Só que as casas do povo, elas não foram resgatadas, porque apesar das huacas serem feitas com tijolos, elas eram bem feitas, bem construídas. As habitações do povo em si, do populacho, vamos dizer assim, elas eram feitas mais de madeira e cobertas por palha. Evidentemente, isso não resiste à passagem do tempo. Então, pouquíssima coisa se encontrou naquela região de vestígios de como era o povo, quer dizer, a maioria dos habitantes do local. Se encontrou foram encontrados mais os vestígios do pessoal mais nobre, dos dirigentes, dos sacerdotes, né? Outra vez, essas figuras do meio mostram as paredes das huacas, eram muito bonitas, muito coloridas. Se vocês olharem a foto de baixo à esquerda, mais embaixo à esquerda, dá para ter uma ideia do tamanho de uma huaca. Olha o tamanho de uma das duas pessoas que estão lá e olha a altura que tem essa parede. Ela realmente tem cerca de 40, 45 metros de altura, né? Então, aqui do lado dessa figura, aparece uma figura de um arqueólogo, alguém fazendo a limpeza das paredes, porque realmente elas ficaram expostas ao tempo durante muito tempo, então elas se danificaram. Mas tem que fazer aquela limpeza com pincéis, etc. Na foto de cima, à direita, no alto, né, tem uma coisa que é engraçada. Essa região... Engraçada é modo de dizer, é uma coisa típica, é uma coisa sui generis, né? Nessa região, é uma região bastante sujeita a terremotos, né? A gente sabe que a costa do Chile, a costa do Peru, vira e mexe, tem uma chacoalhada ali, ali é o encontro de duas placas tectônicas, e é o continente sul-americano que vai avançando em direção ao Pacífico. Então, vira e mexe, tem terremotos. Eles faziam as construções dos muros, dá para ver pouco. Eu queria colocar uma figura grande, mas não cabia. E eles faziam os muros, e entre um muro e o outro, a uma certa distância, eles colocavam um tipo de umas juntas de dilatação. Eles ensacavam umas pedras e colocavam barros dentro, de tal forma que, quando vinha o sismo, a parede toda chacoalhava, mas ela tinha um certo ponto, alguma lugar que ela podia
ela tinha um lugar que ela podia se dilatar ou encolher, que eram essas juntas. Então, desde aquela época, vamos dizer, 500 anos, do ano 500 até hoje, 1.500 anos, não caíram. Elas estão desgastadas, mas não caíram. Realmente, essa técnica de construção é uma técnica muito interessante, né? Wagner. Olha, aqui está. Essa figura mostra aspectos decorativos das paredes das huacas do Sol e da Lua. Óbvio que isso aqui é uma reconstrução idealizada, né? Não foi encontrado assim. Mas a gente pode reparar que existe uma série, é como se fosse uma pirâmide em degraus. Dá uma olhada, desde baixo até em cima, são 7 camadas. Cada camada, eles colocavam no exterior umas figuras. A figura mais alta, a figura 7, que a gente vê aí à direita, no alto, é do Aiapaek. A estrutura de baixo tinha as imagens de um guerreiro. A inferior ainda tinha a imagem de uma cobra com 2 cabeças. Eu não sei, era um tipo de um deus essa cobra de 2 cabeças. Em muitas figuras, em muitos desenhos, em muitas pinturas dos moticas, aparece essa cobra com 2 cabeças. E ela, por falta de cabeça, está segurando a cabeça de alguém que foi degolado também, né? A de baixo, não sei se é uma aranha, um siri, alguma coisa assim, e assim por diante. O interessante é que cada nível dessa huaca era construído como uma dinastia. Então, a primeira dinastia fez o primeiro patamar. Sei lá, passado alguns anos, essa dinastia caía, não tinha sucessores, etc. e tal, ou tinha alguma coisa, e assumia uma nova dinastia. Toda a parte inferior era preenchida com tijolos de adobe e era construída uma nova fatia dessa pirâmide, um novo degrau dessa pirâmide. E eles decoravam esse novo degrau com figuras distintas do anterior. E assim por diante, sucessivamente. Aí a gente vê nessa representação das huacas do Sol e da Lua, ela tem exatamente 7 patamares. E o patamar de cima é onde o povo se reunia, tinha edifícios de administrativos, tinha praças para o pessoal se encontrar e tinha as próprias residências do pessoal mais nobre e dos sacerdotes. Tá? Wagner. Aqui é um corte idealizado, né, do que seria uma huaca. Como eu disse, a cada mudança de dinastia se construiu-se um novo andar sobre a huaca anterior. As huacas do Sol e da Lua, elas tinham pelo menos deve ter sido isso mesmo, 7 patamares, ou seja, houveram lá pelo menos 7 gerações distintas de governantes, porque a cada uma que caía, uma tomava conta e enterrava a anterior. Vai lá, Wagner. Olha, para quem nunca viu de longe e nem de perto, agora tem tanto de longe como de perto. Essas são imagens de uma huaca. Só para vocês terem uma ideia do trabalho, calcula-se que cada huaca tinha, em média, 140 milhões de tijolos de adobe. Imagina o trabalho. Não é à toa que tanto os pescadores quanto os agricultores, eles nas horas vagas tinham que ir trabalhar, porque não haveria quem construísse isso, né? Então, na coluna da esquerda, eu coloco mais ou menos a visão de como são as huacas, né? E o tal do mitá, que é o trabalho das obras das pessoas mais simples para construírem essas huacas. Aqui, já do lado direito, no alto, a gente vê uma huaca de perto. Olha a quantidade de tijolos. É uma coisa assombrosa. O trabalho que os arqueólogos têm, porque a hora que eles vão cavar aí, eles têm que tirar com muito cuidado as camadas de tijolo para não cair tudo o que está em cima na cabeça dos mesmos, né? E essas paredes que a gente vê do lado de fora, meio escorrida, exatamente é em função da erosão, principalmente do vento e das chuvas que, de vez em quando, aparecem por lá.
ao longo de 1.500 anos deve ter chovido bastante, apesar de chover raramente, deve ter chovido bastante. E uma coisa que eu achei interessante em colocar, né? Se vocês olharem embaixo, são os famosos tijolos de adobe. Reparem que cada tijolo tem uma marca característica. Eram as famílias. Cada família construía esses tijolos de adobe para contribuir na construção e ela colocava a sua marca. Então, era para, vamos dizer, o pessoal sabia se uma família estava trabalhando direitinho pela quantidade de tijolos marcados com o sinal daquela família. Então, O que é o adobe? Hein? O que é o adobe? Adobe é uma mistura de barro com algumas folhas vegetais, se não me engano. Tá? E ele não é cozido no calor, ele é cozido ao sol. Okay. Bom, não sou especialista nisso, mas é mais ou menos isso. Vai lá, Wagner. Aqui a huaca chamada O Bruxo. Na verdade, chamaram O Bruxo porque, coitada da mulher, era uma sacerdotisa que eles acharam a tumba de uma sacerdotisa. Um pessoal um pouco mais educado, em vez de chamar de bruxo, chamou da Senhora de Cal, porque essa huaca se chama Huaca de Cal. Huaca El Brujo ou Huaca de Cal. Aí, vocês veem no cima, parece um morro, né? Mas não é, é a tal da huaca. Embaixo está uma reconstrução de como teria sido a huaca. Do lado da huaca, nisso que está a reconstrução, a gente pode ver uma série de casinhas. É a casinha do povo simples, que era feita de madeira e coberta de palha. Elas acabaram sumindo, só deixaram vestígios muito leves, né? Da coluna da direita, né? A gente vê aí as escavações dessa huaca e a gente vê os arqueólogos trabalhando, eles descobriram o que tem na figura embaixo da Huaca del Brujo, que é nada mais, nada menos que a Senhora de Cal. Ela, segundo consta, ela teria sido uma sacerdotisa. O pessoal lá, eles tinham bastante igualdade, ao contrário da maioria das civilizações antigas. Lá, pelo aquilo que os arqueólogos viram, eles perceberam que há uma certa igualdade entre homens e mulheres. Não havia tanta diferença assim. Havia uma diferença que nós vamos ver um pouquinho mais para frente, mas eles, por exemplo, não era só sacerdote. Essa mulher que teve esse enterro fantástico era uma sacerdotisa. Vai, Wagner. Olha aí, os achados arqueológicos na Huaca Dama da Huaca de Cal, que era a sacerdotisa. Da esquerda, no alto, é como ela foi encontrada. Ela estava embrulhada, existia um fardo enorme, uma série de camadas em que ela era envolvida. Essas camadas são camadas de ouro misturado com cobre e prata. Tem a figura dela sustentando duas armas. As armas deles tinham esse estilo disso que essa senhora está segurando. E é uma reconstituição de como teria sido essa mulher, né? Ela, com vestimentas de ouro. Engraçado que uma coisa que eles usavam lá era narigueira. Além de pendurarem brincos nas orelhas, eles penduravam um negócio no nariz. E nós vamos ver mais daqui a pouco, que eram os efeitos que eram tradicionais nessa cultura mochica. Aí está o enterro, a dama de Cal, ela tinha um utensílio de ouro na cabeça, embaixo tem a tumba já escavada, e uma coisa muito interessante é que ela tinha os braços completamente tatuados. E são tatuagens, daqui não dá para ver, mas com cenas religiosas deles, de tradições religiosas dos mochicas. Vai, Wagner. Aí, para você ter uma ideia, mais uma outra tumba, mais um achado arqueológico. Aí é de um homem que foi enterrado, devia ser um alto dignatário, né? Porque todo coberto de ouro, etc. e tal. Mas, para infelicidade dos colegas, muitas pessoas que ficavam perto dele, à altura dele, quando ele morria, eles eram mortos também. Então, vocês reparam que o camarada foi morto e do lado tem dois cadáveres, né?
era o hábito deles. Então, sei lá, provavelmente era. Agora estou chutando, mas devia ser alguns guerreiros que o protegiam até no além. Tá? Wagner. Aqui, só para vocês terem uma ideia, até hoje, pelo menos a maioria das huacas que eu estudei, que eu li a respeito e que eu vi, né, tem um pessoal trabalhando na restauração. Aí está um camarada com um pincelzinho, passando pincelzinho nas esculturas da parede. Nessa parede embaixo que a gente vê aí, a gente vê um camarada com um negócio, ele é uma arma, e ele está carregando as armas do inimigo que ele abateu. Né? E atrás dele está um outro soldado. Então, é uma civilização muito bacana. Um negócio, como eles não tinham escrita, a gente não sabe exatamente o desenrolar completo da história deles, mas dá para ter uma ideia pelas obras que eles deixaram. Wagner. Olha aí, ó. Essa aqui foi o senhor de Sipã. Sipã é uma outra huaca. Esse era o dono do pedaço. Ele foi chamado de senhor de Sipã. Essa é uma foto tirada de cima de quando eles escavaram essa tumba. Nessa tumba, cara, além do senhor de Sipã, que evidentemente a gente vê que é esse cara que está enterrado no meio, cheio de artefatos de ouro, isso que a gente vê aí em cima dele aí é ouro, tá? Tinha ao todo 8, então, além dele, tinha mais 7 pessoas enterradas, 2 lhamas e um cachorro. Fora todas as oferendas, os vasos, as estátuas, enfim, todas as oferendas que eram feitas provavelmente aos deuses, ao pessoal do outro mundo. Mas, olha, foi uma descoberta sensacional. Mesmo porque, abrindo um parênteses, tinha lá naquelas regiões dessas huacas, o pessoal mais humilde que morava na redondeza, eles chamavam de huaqueiros. Huaqueiro nada mais era do que camarada do povo que fazia os buracos para ver se conseguia achar algum tesouro lá. Isso igual em todo mundo, né? Mas alguma coisa sobrou, evidentemente. Está aí esse senhor de Sipã, que eles encontraram isso absolutamente intocado. Vai, Wagner. Olha aí, ó. Essa aqui é uma reconstituição da foto que nós vimos antes. Então, dá uma olhada. Pendurado ali na parede, num buraco, está um camarada, provavelmente é um vigia, para ver que ninguém toque lá no senhor de Sipã. Tem um outro guerreiro morto no alto, tem uma mulher sentada ali do lado, um outro deitado, um na cabeça e nos pés e um de cada lado. Fora que tem um cachorro, do lado esquerdo aqui a gente vê uma lhama embaixo do camarada. Então, isso era todas as oferendas. Então, veja, quando morreu esse tal de senhor de Sipã, Sipã é um local. Tá? Quando ele morreu, ele levou junto com ele mais 7 pessoas, e mais 2 lhamas e um cachorro. Né? Então, era tradição. Quer dizer, então, era bom ser amigo do rei, mas nem tanto, né? Porque você podia acompanhá-lo eternamente. Antes, tudo bem, né? Exato. Não, mas é a questão da cultura deles, né? Então você vê, aí está aí. Às vezes a gente ouve falar coisas assim, a gente acha um negócio meio. Né? Mas não, isso foi. Bom, vocês viram a foto no slide anterior, e aí a reconstituição, só para a coisa ficar um pouquinho mais clara. Né? Vai em frente, vai. Bom, isso aí, a tumba, bom, isso aí é só para quem depois tiver vontade, tiver paciência para olhar. Foi tudo o que foi encontrado, as camadas que foram encontradas em cima do senhor de Sipã. Uma série de artefatos de ouro, de prata, de liga de ouro e prata, uma série de joias. Realmente foi uma coisa fantástica. Não se compara, evidentemente, não se deve comparar com o Tutancâmon, mas era uma coisa que mais ou menos chegava perto. Realmente, o camarada era enterrado com grandes honras e com muitos tesouros. Wagner. Essa aí seria a reconstituição daquele camarada do senhor de Sipã. Então, do esqueleto que foi achado, eles fizeram uma reconstituição e ele seria tal e qual está apresentado aí no alto à direita. Uma coisa que é interessante, que também eles acharam,
foi o tal do colar de uma das esposas do senhor de Sipã. Se vocês repararem embaixo, no meio, existe uma corda, e essa corda está presa a uns cabelos. E do lado direito está como teria sido. A mulher dele devia ter sido estrangulada. E quando eles estrangularam a mulher para matá-la e para ela acompanhar o marido, eles prenderam a trança. E ficou dessa maneira que eu estou mostrando aí no meio. Então, eram os hábitos. Olha, eu conheço poucas mulheres que tentaram dar o golpe do baú lá, viu? Eles preferiam casar com pobre para evitar essas cenas. Mas era assim. Vai lá. Uma coisa importante. Sempre que a gente, vamos dizer, quem for visitar essas huacas, evidentemente, todos esses tesouros, todas essas coisas que eram encontrados dentro das huacas, elas não ficam lá, não ficam dentro da huaca. Então, normalmente, ao lado das huacas que são encontradas, o pessoal lá do Peru, eles constroem museus. E em cada museu, eles colocam todos os achados que têm algum interesse, que têm algum valor, eles colocam os achados. Então, vocês veem aí, por exemplo, o Museu de Larco Herrera, que é próximo de uma das huacas, o outro, o Museu de Sipã, daquele camarada que estava enterrado lá. Então, todos os tesouros, todas as peças que têm valor, tanto monetário, vamos dizer assim, como artístico, são colocadas nesses museus. Então, se você vai ver uma huaca dessa, você visita a huaca e depois você visita o museu para você ver realmente tudo que tinha lá. Na huaca você vê as paredes, você vê onde eram enterradas as pessoas, você vê outros detalhes. Mas os tesouros, a parte, vamos dizer, mais material, a gente vê dentro dos museus. Wagner. Olha, eu peguei algumas coisas de museus, né? Então vocês veem aí, eles reconstituem como teria sido a pessoa, colocam todos os adereços, todas as joias, etc. e tal. E eles realmente eram riquíssimos em detalhes e em joias. Vocês podem dar uma olhada. A maioria deles aparece a cara do tal do Aiapaek, lá que era o deus mor deles, né? E eles tinham, parece um caranguejo esse que está aí também, era o pessoal que era mais próximos ao mar, eles tinham também essa divindade aí. Wagner. Para vocês terem uma ideia, eu coloquei aí quais eram as cores principais com que eles pintavam e decoravam as paredes da huaca, das tumbas, etc. e tal. Então, tinha uma série de símbolos, né? E eles é que agora aí a gente aparece tudo desbotado, não é à toa, né? Passado 1.500 anos, isso tem que estar desbotado. Mas eram coisas fantásticas, eram realmente coisas muito bonitas, né? E as cores eram cores de minerais que eles encontravam ali na região. Então, eles encontravam na região, alguns eles usavam puros, e outros eles faziam mistura. Então, tinha tons e subtons, né? E semitons. Vai lá, Wagner. Olha aí as paredes. Então, muitas vezes as paredes, os azulejos parecem iguais, mas não são. Se vocês olharem direito os azulejos, um é diferente do outro. Um é diferente do outro. Então, realmente, eles tinham um trabalho enorme em fazer as decorações dessas obras deles, tanto das huacas, dos túmulos, etc., etc. e tal, né? Embaixo, no meio, é que está desbotado, porque é uma foto de como eles encontraram. Está uma foto que mostra, ela é dividida em 3 partes. A parte superior são 2 cordas que dividem essa parede em 3 partes. A parte superior seria o mundo celestial, no meio o mundo terreno e embaixo seria o submundo, o mundo depois do camarada morto. Dá uma olhada, né, agora, esse muro que está na extrema direita inferior. Pô, o camarada tinha muito capricho nas construções. Realmente eles construíam coisas muito bonitas. Tá? E a gente desconhece. Nós, eu acho que a maioria da gente desconhece a cultura moche. E foi uma cultura fantástica. Realmente foi uma cultura fantástica. E nós aqui, segundo o Wagner, às 5 horas de 14 bis, 5 horas a gente já está lá. Se pega um aviãozinho um pouquinho mais incrementado, a gente está mais rápido ainda.
É um negócio muito bacana, está perto da gente. Vai lá, Wagner. Olha aí, essa aí é uma reconstituição dos murais. Era uma coisa maravilhosa. Então, imagina com isso no Estado de Novo, quando foi recém-construído, enfim, enquanto tinha gente morando lá que fazia a manutenção. Era uma coisa fantástica. A gente pode realmente comparar isso com artes que se encontravam nos templos. Claro, o estilo é diferente, mas nos templos do Egito, nos templos da Mesopotâmia, dos da Grécia, né? Porque era uma coisa extremamente bonita. Dá uma olhada aqui embaixo, eu coloquei o mural chamado Mural dos Mitos. Foi esse que eu falei agora há pouco, que divide o mundo na parte superior, parte terrestre e inframundo. Eles lá tinham um tipo de um templozinho minúsculo. Eu acho que antes de entrar nas Huacas, o pessoal ia lá para fazer algum tipo de ritual. Mas é uma coisa, nós achamos, é uma coisa muito bonita, né? Vai, Wagner. Bom, agora começa a cerâmica. Por sinal, a cerâmica foi a coisa que me impressionou na civilização Moche. A primeira vez que eu fui num museu lá em Lima, eu vi várias coisas e tinha uma cerâmica que me chamaram especialmente a atenção. E depois eu verifiquei que essas eram cerâmicas da época mochica. Foi por isso que eu acabei estudando, o que eu digo, eu lendo, me interessando, e até estou fazendo isso para poder divulgar para vocês que eventualmente não conheço, é uma coisa maravilhosa. Muito disso eles faziam individualmente, mas havia coisas que eles faziam através de moldes. Então, eles faziam produções seriadas. Eu estou mostrando aqui na figura embaixo à esquerda um molde desse tipo. Na realidade, a maior parte deles são garrafas, quer dizer, são coisas para colocar água. Né? Mais uma vez, como o pessoal valorizava a água. Né? Vai, Wagner. Olha, dá uma olhada se não é para se impressionar. Eu me impressionei com essa cerâmica, a linguagem escultórica dessa cerâmica. Olha o realismo, dá uma olhada o rosto desse camarada que está no alto à esquerda. Pô, parece uma pessoa. Parece uma pessoa. Ele tem uma expressividade, uma perfeição, é uma coisa fantástica. Todos eles muito bem feitos. E eles faziam em forma de rostos, em forma de corpo de pessoa, de animais, e faziam também vasos que não tinham formato, eram globulares normalmente e eram pintados. Normalmente é a cor entre ocre e creme. A maior parte desses vasos eram entre o ocre e o creme, a pintura. Uma coisa fantástica. Wagner. Olha aí, ó. Dá uma olhada nessas figuras. Não parece gente viva? Quer dizer, evidentemente, um retrato de uma pessoa. Esse camarada do meio aí, com esse narizão, com essas orelhas, pô, parece uma pessoa do povo nosso. Né? Esse outro que está no alto à direita, pô, até parece um pouco Júlio César, olha, uma pessoa mais europeizada. Né? Enfim, a cerâmica deles era fantástica. E, mais uma vez, aí a figura do Aiapaé, que eles não se contentavam, ele não ficava sossegado enquanto não cortava a cabeça de alguém. Toda hora ele aparece cortando a cabeça de algum inimigo, de algum cara que era sacrificado. Vai lá, Wagner. Olha aí, mais uma vez. Mas eles mostravam também a parte, como eles viviam. Dá uma olhada nessa parte, na direita, embaixo. Essas eram as casinhas que eles moravam. Olha como as casinhas eram simples. Era coberta de palha e eram feitas de madeira. Na do lado é um pessoal moendo, provavelmente estão moendo milho, alguma coisa assim, para fazer farinha. A outra de baixo é um abutre comendo os olhos de um camarada que morreu e está preso. Então, eles muitas vezes torturavam as pessoas e deixavam, para exemplo dos outros, o camarada ser comido pelos abutres. Está aí, ó, mostrado. Né? E eles faziam escultura tanto de pessoas quanto de animais, que a gente pode ver aí. Né? Vai, Wagner. Bom, esse aí é o realismo. Esse aí eu coloquei algumas aí para vocês verem o realismo
da cerâmica deles. Dá uma olhada, esse que está no alto à direita tem a tal da narigueira. É um negócio que eles colocavam na frente, é um brinco de nariz. Eles tinham, esse povo tinha esse hábito, quer dizer, um dos enfeites deles não eram só, eles usavam brincos, mas também usavam o brinco no nariz. Mas dá uma olhada às feições dessas pessoas, principalmente essas três de baixo. Essas três de baixo são pessoa que a gente pode encontrar na rua, né? Realmente é uma perfeição como eles faziam a cerâmica. Foi o que realmente me chamou a atenção, a primeira vez que eu tive contato com essa civilização. Vai. A cultura. Esse que aparece em cima, nas duas do lado aí em cima, é o culto à água e à terra. Esse tem uma flecha aí que é uma onda, representa a água. E em cima da cabeça é a terra cultivada. A terra lá era a Pachamama, né? A mãe terra. Pachamama é mãe terra. Eu sou um profundo conhecedor do Quechua, então eu sei disso, tá certo? Agora, dá uma olhada nos vasos aí do lado. Tem um vaso aí que ele foi feito como se fossem duas batatas. Na realidade, eles não conheciam a batata, eles conheciam a batata doce. Batata doce é originária aqui da América do Sul. O outro vaso do lado dele são representados espigas de milho. Embaixo está o deus da água. O médico, olha, repara lá. Então, como a escultura deles, essas peças mostram a cultura deles. É um médico com um camarada cuidando de um camarada. Tem um doente. Então, o médico está cuidando do doente. Do lado tem um guerreiro e do outro lado tem uma mulher que era carregadora. Eu falei que o pessoal respeitava muito a mulher, mas de vez em quando eles abusavam, faziam a mulher carregar coisa. Vai lá, Wagner. Olha aí, mais histórias aí. Aqui a gente vê à esquerda, no alto, é a morte tocando tambor. Então, é a morte chamando, né? Do lado dela está um enterro moche. Então, aparece uma pessoa que morreu. Eu coloquei aí múmia, porque eu sou aficionado aos egípcios, mas eles não mumificavam. Quem mumificava, se encontrou-se alguma coisa semi-mumificada lá, era devido ao clima ser extremamente seco. Mas aí essa figura mostra os familiares levando o morto para uma divindade. Embaixo está o Aiapaek. Passava a cultura através da arte, né? Não, exatamente. Então a gente vê como que eles faziam, por exemplo, no enterro. Então a gente já viu como que era o enterro. O enterro, os familiares levavam até provavelmente um templo, levavam e o cemitério os seus defuntos, né? Embaixo tem o Aiapaek, com do lado 2 focinhos de animais. Tem uma autoridade moche e aí dá para enxergar pouco, mas porque a figura está pequena. Mas esse personagem que está deitado aí, ele tem como que um cobertor, como se fossem amendoins. Eles tinham amendoim lá, eles plantavam amendoim. Então esse cobertor dele é um cobertor de amendoim. E o outro personagem é um cara com cogumelos. Provavelmente devia ser um sacerdote com alucinógenos. Em frente, Wagner. Bom, mais uma vez, a cerâmica escultórica, que a gente vê perfeitamente, tanto eles faziam de pessoas como da fauna, né? A gente vê aí um abutre aí, aqui onde está a fauna, a gente vê um abutre comendo a cabeça de um camarada que foi sacrificado, né? Vai lá. Isso aí é para falar para o pessoal, olha, se você faz isso, olha o que pode acontecer, não é? Não, exatamente. Exatamente. Era um tipo de um aviso, né? Aí tem uma lhama carregando alguma coisa. Vamos lá, Wagner. Eu acho engraçado, cara. Dá uma olhada, os estados psicológicos como são perfeitamente representados. Repara esse camarada que está dando risada aí. Não parece uma pessoa rindo? Realmente é uma pessoa rindo, cara. É absolutamente uma pessoa super feliz. O cara que está embaixo já está mais sério. Então, mostra um estado psicológico totalmente diferente do cara de cima. Agora, muito interessante, pelo menos na minha opinião, são como eles retratavam as enfermidades. Dá uma olhada, uma pessoa toda torta, uma pessoa com dor de dente.
é fantástico, realmente é fantástico. Então, a gente percebe o dia a dia dos camaradas. É mais ou menos um dia a dia nosso. É mais ou menos... Então, é muito bacana, muito legal como eles faziam essas representações. Frente, Wagner. Bom, eu pus pouco disso. A maior parte das estátuas deles se referem à sexualidade. Em homenagem às damas que nos assistem, eu pus pouco. Eu diminuí sensivelmente a quantidade. Mas dá uma olhada, o bem dotado, o pessoal fazendo amor. Essa que está do lado à esquerda é um parto. É o marido segurando a mulher, ele está segurando a mulher por trás e tem uma parteira tirando a criança. Então, está mostrando aí um nascimento, um negócio muito bacana. Os sexos, tanto o masculino quanto o feminino, eles eram exagerados. A gente acredita, que eu digo, o pessoal acredita, os especialistas acreditam que essas representações da sexualidade estão muito ligadas ao rituais de fertilidade. Rituais de fertilidade. Mas, olha, eu vi, a maior parte das estátuas deles são estátuas com cunho sexual. Eu pus poucas aí, porque também não era Kama Sutra aqui. Vai lá, Wagner. Olha, modelos de cerâmica, tem tantos modelos globulares. Tem essa cerâmica que a gente vê mais ou menos no meio aí, parece meio que uma huaca, né? Aquelas rampas ascendentes até chegar no templo lá em cima. Mas tinha globulares, tinha, enfim, de tudo quanto é tipo. Por exemplo, tinha essa de baixo à esquerda, ela tem cunho sexual. Parece um pênis. Então, o outro do lado tem um pessoal dormindo, o pessoal deve estar transando no frio, porque eles estão com uma coberta. Mas, enfim, a vida deles era representada em cerâmica. Vai, Wagner. Tinha também as pinturas. Só que pintura, cara, a gente precisa tomar um cuidado, a gente precisa olhar firmemente para ver o que elas querem dizer. Aquelas pinturas que eu coloquei à direita são mais nítidas, mais claras, um pouco mais claras. Tem um pessoal pegando mel de abelha. Eles estão pegando mel das abelhas. Embaixo tem um pessoal, tem um camarada sendo seguro por outros dois que o prenderam. A de baixo, à direita, representa mais uma vez a cobra de duas cabeças. Aí eu só pus uma cabeça, mas é a cobra de duas cabeças. E a da esquerda está a oferenda, que depois que o camarada lhe é cortada a cabeça, o inimigo é cortada a cabeça do inimigo, o sacerdote ou a sacerdotisa colhe o sangue que escorre do falecido e oferece ao chefão. E o chefão pega a taça com sangue e bebe o sangue do inimigo, né? Então, era um dos hábitos deles. Vai lá, Wagner. Esses são instrumentos musicais, desde o tambor, flautas. Essas flautas são aquelas que estão em cima à direita, são as famosas quenas, né? Que a gente vê em todo lugar no Peru. Mas tinha uma série enorme, até conchas eles faziam para chamar as pessoas distantes, né? Então, eles também usavam muitos instrumentos musicais, eles tinham muitas danças. Eu vi muitas representações deles dançando, né? Então, eles tinham muitos instrumentos musicais. Vai lá, Wagner. Bom, aqui a gente vê a ourivesaria, né? São fantásticos as imagens que eles fazem com a ourivesaria. Tanto que, se eu fosse ourives atualmente, eu faria uma série de imagens muito parecidas com aquelas que eles fizeram, para recordar dar um cunho mais antigo das obras. Então, eles faziam coisas fantásticas. Dá uma olhada, esse que a gente vê azul e dourado é um brinco. É maravilhoso, é maravilhoso. Então, eles usavam muito o ouro, prata e cobre. Eles usavam muito disso. A mistura de ouro, prata e cobre é chamada de tumbanga. Eu sei lá se é isso, mas pelo menos me falaram, eu estou vendendo o peixe pelo preço que eu comprei, né? Mas realmente são fantásticos. Wagner. Olha aí as tais das narigueiras, né? Aquilo que o pessoal pendurava no nariz, e embaixo tem os brincos, os colares,
O sonorra são instrumentos que eles colocavam normalmente na perna, e quando a pessoa andava, ela ficava chacoalhando, né? Fazia um barulho. O que está no meio, no alto, é um colar representando amendoins. Eles tinham uma cultura de amendoim muito grande. Eu não sei se eles chegavam a adorar alguma coisa, mas eles, em tudo quanto em muitas das obras que eles faziam, são representadas com amendoins. Wagner. Olha aí, essa é uma série de brincos e colares, coisas realmente maravilhosas, coisas realmente. E sempre tem, várias vezes tem a figura do Condor, esse que a gente vê ao lado à esquerda, né? O Condor, que apesar de ele viver nos Andes, de vez em quando ele dá uma baixada lá para o lado do pessoal dos moticas. Né? Vai, Wagner. Bom, a gente está chegando ao fim. Eu costumo cumprir o horário aqui. O fim da civilização Moche, como eu falei para vocês, foi mais ou menos por volta de 750 a 800 depois de Cristo. Não se sabe exatamente por que terminou a civilização Moche. Estima-se que foi por questões de desertificação. Por causa daqueles fenômenos do El Niño, né, e da corrente de Humboldt, deve ter passado uma temporada muito grande, seca. E o pessoal, sem água, o pessoal teve que se mudar daí. Há alguns que falam que houve uma invasão Wari, porque depois de algum tempo, algum bom tempo, nesse mesmo lugar desenvolveu-se uma civilização chamada civilização Wari. Mas provavelmente não foram ataques dos Waris aos moticas que causaram isso. Muito provavelmente foi uma questão de seca. Tá? Mais um pouco, Wagner. Eu queria mostrar aí para vocês como essa civilização, vamos dizer assim, terminou no ano 800, estou pondo um número redondo, ou seja, terminou há 1.200 anos atrás. Mesmo assim, o pessoal que mora naquela região ainda cultua, ainda segue os hábitos dos tais dos motes. Se vocês veem aí, é uma série de alunos que estão numa huaca. No período de férias, eles vão trabalhar nas huacas. Claro, os arqueólogos devem dar os serviços mais brutos para os caras, não vai dar uma coisa delicada para a molecada fazer. Mas isso, eles aprendem a cuidar da cultura deles. Periodicamente, também nas cidades, tem uma foto aí embaixo, os caras reproduzem as guerras que eles faziam, a simulação das batalhas que eles faziam. E se vocês olharem no alto e embaixo aqui à direita, tem a representação de como são os vasos motes, que eles colocam na entrada das cidades, para mostrar que eles ainda mantêm a cultura. E embaixo, um camarada, em vez de falar bobagem nas paredes, ele está pintando um sacerdote, alguma coisa assim, mote. Então, o pessoal tenta preservar a cultura dos antepassados. Mais um pouco, Aninho. Olha, para vocês que vão pegar o 14 bis, você pode ir até Lima. E lá em Lima tem uma huaca. Na realidade, em Lima tem 3 huacas. Mas a que fica bem no centro, no bairro principal, um dos bairros principais lá é o bairro de Miraflores. Bem em Miraflores, que é no centro, no coração da cidade, a parte mais desenvolvida da cidade de Lima, tem essa huaca Puclana. Não é da civilização Moche, é outra civilização, tá certo? É uma civilização que apareceu um pouco depois. Mas eles mantinham sempre essa questão das huacas. Existem huacas espalhadas em todo o Peru, tá certo? Mas se vocês forem em Lima, vocês podem visitar essa huaca Puclana. Uma das vezes eu fui lá, não me deixaram entrar, porque eu passei durante o dia e durante o dia eles estão trabalhando lá, não me deixaram entrar. Mas à noite, vai na próxima, Wagner, vale a pena visitar. À noite, dá uma olhada, essa aí é a tal da Huaca Puclana. Repara no fundo, é a cidade de Lima. Ela está bem no coração de Lima. Então, você pode visitá-la, o pessoal deixa preparado, eles colocaram os manequins. Esse vaso aí tem pintado um tipo, parece um tubarão.
E esses que estão aí são manequins. Então, você pode programar à noitinha, no fim da tarde, você vai fazer uma visita à tal da Huaca Puclana. Você paga uma entrada, tá? Você paga uma passei entrada lá, trabalho, passei perto à noite, tudo iluminado, né? Fica totalmente então, iluminado e tal. Wagner, dá uma olhada nessa que tem o vaso, vê do lado. É a Huaca iluminada à noite. Essa foto é a foto de uma Huaca já iluminada, já quando a noite caiu. Então, você fez a visita na Huaca. À noite, você pode visitá-la também, porque ela é iluminada, né? E, como eu disse, sempre perto de uma Huaca tem um museu. O museu daquilo que... E lá tem o tal do museu do sítio da Huaca Puclana, né? Então, lá é um negócio muito bacana. E agora, é mais bacana ainda se você for com uma namorada, com a tua mulher, ou com o teu marido, enfim, o namorado, você, depois de fazer a visita, de ter ido visitar a Huaca, ter entrado no museu, olhado o museu, que é muito bonito, você pode ir jantar num restaurante que tem ali dentro. E a comida lá é espetacular. A comida peruana é considerada entre as 3 cozinhas melhores do mundo. Espetacular. E eu acho que está certo. Eu acho, na minha opinião, a primeira francesa, segunda peruana e terceira italiana. E olha que eu gosto da comida italiana, né? Mas a comida peruana é sensacional. Para quem gosta, é sensacional. Né? Então, depois de toda a visita, você pode ir lá no restaurante que está lá dentro, né? Lá dentro do sítio, e você janta tranquilamente. E tem um pessoal que toca as músicas folclóricas do lugar. Realmente é um negócio que eu recomendo, se alguém for a Lima, que vá nessa Huaca Puclana, que ela é bem central. As outras são um pouco mais afastadas. Mais uma, Wagner. Bom, isso aí é só para vocês verem, isso aí é o final. Realmente, eu acho que o ponto alto deles é a cerâmica. Eu quero agradecer a paciência que vocês tiveram e eu acho que é legal ter compartilhado com vocês esse PowerPoint aí dessa cultura. Eu acho que é muito bacana. Muito legal muito mesmo. Obrigado. Muito legal, muito bom. Fantástico, muito legal. Nossa, muito interessante. Eu nunca tinha ouvido falar. Muito bom. Obrigada, Ari. Pena que eu não te conhecia antes de eu ir a Lima. Mas vale a pena. O cartão Posibis não vai mais, mas tem uns que melhorzinho que chega lá. Nossa, muito bacana. Eu fui 2 vezes lá. Eu adoro a comida de lá, concordo. A comida é maravilhosa. Bem, na verdade, vale a pena ir lá, viu? Vale a pena, porque Lima tem muitos lugares bonitos para visitar, né? Tem muitos museus, enfim, a Praça de las Armas tem uma igreja do lado também que é maravilhosa. E depois de Lima, você pega mais um 14 bis, vai até Cusco. Cusco é uma cidade absolutamente maravilhosa, né? É fantástico. Cusco é fantástico. E depois de Cusco, você pega um trenzinho, para nós que somos ferroviários, pega um trenzinho e vai. Machu Picchu. Aí é a cereja do bolo. Realmente Então, a gente pode, olha, fazer um turismo perto e barato, porque realmente a moeda deles é o sol. Equivale ao real. Tem o valor do real. Né, que é o Deus Sol deles. Não, eu acho que é legal, porque a gente pode, vamos dizer, em uma semana dá para fazer uma visita tranquila, sensacional. Você saindo mais ou menos, uma semana, 10 dias. Você faz uma visita sensacional. E se você estiver disposto, você pegar um jipe e subir de Lima para o norte, a cada 100 quilômetros, até menos, você encontra um ponto turístico dessas huacas que o pessoal descobriu. Então, quer dizer, eu vou fazer a propaganda aí do Peru, depois eu vou no consulado ver se eu tiro algum, mas vale a pena ir lá. Tá certo? É muito legal. Muito bom. Parabéns aí pela exposição, pelos detalhes. Eu trabalhei com o Banco Mundial no Vale Sagrado do Vilcanota, que é o rio Urubamba, entre Cusco e Machu Picchu. E lá nós descobrimos muitas coisas interessantes. E, entre outras coisas, um cidadão que faz réplicas das cerâmicas. Eu adquiri esse vaso. Moisés. Que lindo! Que legal. Que bacana. Sensacional. Ele se chama Seminário, Pablo Seminário. Ele tem um workshop
ele tem uma oficina que produz réplicas. Eu não gostei de réplicas antigas, porque, na verdade, é estilizado, não é a mesma proporção. Mas ele é um sujeito absolutamente detalhista e faz peças muito boas, e elas são caras, não são baratas. Agora, o interessante é o seguinte, essa cultura peruana, ela é peruana hoje em dia, né? Ela era quechua, na verdade, na origem, né? Como você bem falou. Os incas não eram incas, o inca era realmente somente o monarca, ele é chamado inca. O povo era chamado quechua, porque o quechua vai de Colômbia até Chile. É um império gigantesco. Ele foi conquistando e agregando essas etnias todas, e o Inca, né? O imperador. E os espanhóis, quando conquistaram, eles entenderam que se eles matassem o Inca, eles iam dominar esse povo, porque ele obedece verticalmente às ordens do monarca, que é, na verdade, um semideus. Agora, essas coisas são, na verdade, tão parecidas com o Egito e tão parecidas com outras culturas. Essa coisa de mumificar, não mumificavam, mas deixavam no caixão em áreas muito secas, no deserto. E o corpo não deteriora. E é muito frio. Então, no fundo, eles descobriram vários corpos de cerimônias de sacrifício, inclusive aquela menininha do National Geographic, o aventureiro lá do National Geographic descobriu a 6.000 metros de altura o sacrifício de uma menina de 14 anos. E ela ficou no gelo durante 1.000 e poucos anos, mas em perfeitas condições. Inclusive o pano que envolvia ela. Agora, essa cultura é interessante que ela, na verdade, era muito... Como? Essa cultura, na verdade, encontrou, infelizmente, um conquistador espanhol interessado apenas no ouro. E ele era uma rapina de ouro. Rapina. Na realidade, viu? Enfim, o nosso querido Pizarro, que foi o cara que conquistou o Peru, nosso querido Pizarro, lá na Espanha, ele era criador de porcos. Verdade. Então, quer dizer, ele não tinha lá muito cuidado com aquilo que ele achava, né? Ele via o que interessava de riqueza. Né? Ele vinha também, Roberto, de uma área muito pobre, uma das áreas mais pobres da Espanha. E a maneira dele subir na escala hierárquica da aristocracia espanhola era justamente ir para o Novo Mundo e conquistar. E aquilo que ele conquistava, ele tinha um direito para si próprio, e, na volta, ele ganhava um título honorífico de um aristocrata com castelo e nome e tudo isso. Então, na verdade, o Pizarro, ele era analfabeto, ele não sabia ler e escrever. O irmão dele mais novo era o alfabetizado. Então, o irmão mais novo aprendeu rapidamente o quechua e era tradutor, ele conseguia traduzir. Vocês veem como é a coisa, né? 500 anos atrás, vem uma delegação, o cara traz os irmãos todos, e um deles, na verdade, entende o que quechuas querem. Tem um episódio muito interessante que narra o inglês, o melhor livro sobre conquista dos Incas é de um inglês, e eu tenho ele aqui. Bom, de qualquer maneira, ele narra um episódio em que o Atahualpa está preso até cumprir a promessa de encher um quarto cheio de ouro, que era exigido pelos espanhóis. Até o teto. E até lá, ele... Até hoje existe esse quarto lá no Equador. Então, rapidamente, essa história é interessante porque mostra a força e o poder do imperador como um semideus. Ele, então, tinha jovens que atendiam a ele, jovens absolutamente fiéis e faziam guarda dele, ou seja, guardavam ele, davam comida e tudo mais. Ele não tocava no seu cabelo quando caía em cima da manta. Se caísse um cabelo, ninguém podia tocar. Essa moça pegava o cabelo, botava na boca e engolia, porque ninguém podia, na verdade, tocar em nada do imperador.
e o irmão do Pizarro escreve isso nos diários. Se não fosse ele alfabetizado, nós não íamos saber nada sobre a primeira excursão, na qual eles destruíram os guardas e a aristocracia num evento horroroso, um genocídio. Eles mataram 6.000 pessoas em menos de uma hora, em cima de cavalos e com espada, essa coisa toda. É uma barbárie, né? Agora, interessante o seguinte, que a civilização vai se repetindo assim, né? Se vocês tiverem muito interesse sobre o Terceiro Reich, hoje tem livros históricos que mostram que os líderes lá do Terceiro Reich, eles tinham a intenção de colecionar as melhores obras de arte europeia para fazer o grande centro na Alemanha das obras basicamente sequestradas, né? Porque eles fingiam que compravam, mas eles marcavam o preço das obras. Então, compravam uma obra do Van Eyck por preço que o Hitler marcava. E o cara não tinha escolha. Mas a propósito, viu? Sim, então, enfim, a propósito. Essa coisa de subtrair das outras civilizações, isso é tão antigo e tão, vamos dizer, brutal. Agora, uma das melhores coleções de ouro peruano está no Metropolitan Museum de Nova York, que era uma coleção que pertencia ao filho do Rockefeller. E, quando ele faleceu no acidente, jovem ainda, o pai doou a coleção inteira ao museu. E, então, vocês se estiverem em Nova York um dia, vão até Metropolitan, que é a melhor coleção no Ocidente do ouro peruano. Eles tinham profusão de ouro. Agora, os espanhóis, quando coletaram aquele quarto cheio de ouro, eles fundiram essas belezas que você mostrou, Roberto, eles fundiram em barras, eles não tinham interesse nenhum pela obra. Era mais fácil para mandar para a Espanha. E esse ouro todo saía ali por Cartagena das Índias, que nós vimos outro dia. E só para falar, viu? Só para falar, o Pizarro só não virou nobre porque ele foi assassinado lá no Peru mesmo. Ele não voltou. Ele foi assassinado. Quem virou nobre foi o Cortés, que foi o conquistador do México. Cortés. E numa briga, Roberto, numa briga de bebedeira, em que eles estavam tentando dividir o roubo. Ou seja, ele ia ser passado para trás numa briga e o cara pegou e matou ele. Agora, vocês podem ver que tipo de gente que eram os conquistadores. Quer dizer, o Cortés era um pouco mais sagaz, porque ele fez uma coisa extremamente inteligente. Ele casou com a filha do rei, que era asteca. E, então, ele, na verdade, entrou na linhagem real do México. Isso é uma sacada inacreditável. Ou seja, ele não precisava matar ninguém, ele, na verdade, entrou para a hierarquia dentro... Ele uniu o útil ao agradável. Exatamente. Para conquistar os astecas, eles fizeram um acordo com uma tribo que ficava em Puebla. E daí que eles eram... Wagner, é sempre assim. Normalmente, o pessoal, os invasores, eles se associam com os inimigos dos caras que têm o poder. No Paquistão, então, os ingleses se associaram... No Paquistão, os ingleses se associaram com os indianos, que eles eram oprimidos, né, no Império Otomano, oprimido pelos muçulmanos, né? E daí criou toda a divisão. Mas, essa tática desde sempre funcionou, viu? Desde sempre funcionou. Pessoal, bom, escuta, só um detalhe. O nosso querido amigo do México vai falar sobre os astecas, não vai, Wagner? Vai falar, vai. Legal. Está combinado, está marcado aí. Ele vai falar. Legal. Então... Bom, tá bom, pessoal. Tá bom? Valeu, então. Ó, semana que vem a caminho de Santiago. Valeu. Muito bom. Parabéns, Muito Roberto. obrigada. Obrigado. Super parabéns. Muito bom. A gente adorou. Muito bom. Legal. Tchau, Roberto. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Foi ótimo.